dia a todos, sejam todos bem-vindos. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão ordinária mirim. Cumprimento todos os vereadores mirins, convidados e especialmente agradecemos aos que nos assistem pela TV Legislativa e pela internet. Solicito ao vereador mirim Samuel que recepcione as ex-vereadoras mirins, Isabelle e Emily, da legislatura 2020-2021. Agradecemos às ex-vereadoras pela presença. Comunicamos também a presença do senhor Felipe Grilo, diretor da Escola Acesso Educação, bem como o senhor Felipe Silveira, coordenador pedagógico. Muito obrigado. Solicito aos vereadores mirins que confirmem presença em plenário. Convidamos a todos que puderem para, em posição de respeito, acompanharmos o hino de Blumenau. Blumenau tens o nome do primeiro, que chegou e desbravou tuas empresas, e tanto brilhou os teus caminhos, e sempre preservou tuas belezas. O progresso mora aqui, Blumenau és razão de viver. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. Cidade de nobre arquitetura, desenhada pelo livro do teu rio. O verde que cobre essa pintura faz de ti patrimônio do Brasil. O progresso mora aqui, Blumenau és razão de viver. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. O orgulho faz no peito moradia dos que amam essa terra abençoada. Cidade, jardim da alegria, no teu povo a beleza está plantada. O progresso mora aqui, Blumenau és razão de viver. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. Convido a vereadora mirim Ana Paula Rosa Maschio que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 150. Cabe ao Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentária, prever recursos para manutenção de equipe interprofissional, destinada a assessorar a Justiça da Infância e da Juventude. Solicito a primeira secretária que faça a leitura. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da ata da 9ª sessão ordinária mirim. Em 17 de julho de 2023, às 15 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Blumenau os vereadores mirins para a 9ª sessão ordinária mirim do ano, sob a presidência da vereadora mirim Fernanda Pesque Matoso.
Em seguida, a presidente mirim informou que a presença dos vereadores mirins constaria na presente ata. Constatado o número regimental de vereadores mirins, deu-se início à sessão com a execução do hino nacional. O vereador mirim Arthur Felipe Uman Passi fez a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. O primeiro secretário fez a leitura da ata da 8ª Sessão Ordinária Mirim, que foi aprovada por unanimidade. Pela ordem, todos os vereadores mirins presentes fizeram seus pronunciamentos. Foram colocados em discussão e votação os requerimentos de número 68/2023 a 72/2023, os quais foram aprovados. Após, deu-se início ao processo de eleição para os cargos da mesa diretora do segundo semestre. Foi concedido tempo de 3 minutos a cada chapa, a fim de apresentarem suas considerações, bem como para apresentarem os seus componentes. Passou-se então a chamada nominal dos vereadores mirins, por ordem alfabética, para, no microfone central, declararem seus votos. Realizada a votação e contabilizados os votos, registrou-se 7 votos para a chapa número 1 e 8 votos para a chapa número 2. Resultado, o qual restou eleita a chapa de número 2. Os vereadores mirins eleitos tomaram seus assentos à mesa diretora, e sob a presidência do vereador mirim Eduardo Lima da Costa Pereira, a 9ª sessão ordinária foi encerrada. O presidente mirim agradeceu os votos recebidos e convocou os senhores vereadores mirins para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 31 de julho de 2023, às 9 horas, nesta Casa Legislativa. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Aprovada. Solicito ao segundo secretário para que faça a leitura do expediente do dia. 10ª reunião ordinária mirim, em 31/7/2023. Resumo do expediente. Matéria do Legislativo. Requerimentos número 73 ao 79 de 2023. A ordem do dia. Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra, o vereador mirim Samuel Velho Pereira Meira, da Escola de Educação Básica Bruno Halterbaum, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Eduardo Lima da Costa Pereira, e seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Enquanto eu pensava em um tema para esse pronunciamento, vieram na minha mente vários, só que parecia que nenhum era bom o suficiente. Porém, hospitais veterinários públicos, essas 3 palavras me chamaram muito a atenção. E me interessei por esse assunto, pois no mês passado minha cachorrinha ficou doente. Passou por cirurgia e foi internada, mas infelizmente ela não resistiu. A gente fez de tudo, realmente a culpa não foi nossa, foi muito triste. Mas o que me chamou a atenção foi os altos custos, os preços elevados desses tratamentos. Então, por isso que eu pensei nesse tema de hospitais veterinários públicos. Assim, dessa forma, fazendo a pergunta, por que Blumenau ainda não conta com um hospital veterinário público, mesmo sendo tão grande? Já existe em várias cidades do Brasil, e seria muito benéfico para a nossa cidade. Quem tem animal de estimação sabe o quanto são caros os custos para cirurgias, exames e tratamentos em gerais. Aqui em Blumenau já foram tomadas iniciativas para serem implantado um hospital veterinário público. Pelo menos em 2021 foram feitas várias reuniões com o objetivo de ter informações sobre a viabilidade legal e os custos para se ter um hospital veterinário público. Mas mesmo com essas iniciativas, não contamos ainda com um hospital veterinário público para os nossos animaizinhos. Mas parando para pensar, quais seriam realmente os benefícios que um hospital veterinário público traria para Blumenau? Uma boa parte da população não tem condições de arcar com os altos custos de serviços veterinários, como já citei. Assim, com o hospital veterinário público, as pessoas teriam um serviço de qualidade gratuito. E sim, falo qualidade, pois eles teriam ampla infraestrutura e equipamentos modernos para atender qualquer tipo de animal. Seria esse um dos principais benefícios. Mas também o número de abandono e omissão de socorro a animais, ações essas que são consideradas crimes, diminuiriam. Algo que nós temos aqui em Blumenau, que é próximo de hospital veterinário público, é o CEPREAD,
que realiza atendimento médico e veterinário para animais que, ainda sem tutor, estabeleçam laços de afeto com a comunidade em que vive, ou também animais encontrados em lugares públicos que aparentam indícios de abandono. Ou seja, não são animais abandonados, e sim perdidos, entre aspas. Nós também temos o Hospital Escola da FURB, que realiza procedimentos de tratamento a animais, mas não é gratuito. Em Blumenau, nós temos os mutirões de castração, que são gratuitos para a população. E é importante tanto para a saúde dos nossos animais, quanto para o controle populacional. Já é um grande avanço, mas não supre todas as necessidades. Enfim, de várias formas, o Hospital Veterinário Público ajudaria Blumenau. Então, por que não ter? Muito obrigado pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Fernanda Pisque Matoso, da Escola Básica Municipal Machado de Assis, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Eduardo Lima da Costa Pereira, e, em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também, de forma especial, o diretor e o coordenador pedagógico da Escola Acesso e Educação e as ex-vereadoras mirins Emily da Silva e Isabelle Thaís, da legislatura de 2020-2021. Muito obrigada pela presença. Hoje eu vou falar sobre a importância dos lares de idosos ou casas de apoio em vida em sociedade. Em Blumenau, existem, em média, 22 casas de apoio registradas. A maioria das casas de apoio para idosos atua em casas residenciais adaptadas para seu estilo de vida e seus serviços são prestados por contratados e pessoas voluntárias. São doados materiais, dinheiro ou alimento não perecíveis por várias classes da sociedade, com eventos e promoções de ações sociais. O lar de idosos tem como um dos principais aspectos fornecer cuidados médicos e paramédicos, além de uma ajuda diária especial para cada pessoa idosa. Não podemos esquecer de que, além de precisarmos de casas de apoio na cidade, também precisamos que sejam de qualidade e de confiança. As casas de apoio são uma opção para os idosos que já não conseguem ou não querem mais morar sozinhos, não têm filhos que possam cuidar de si, ou os filhos, por terem uma vida corrida, acabam não podendo oferecer um cuidado especial e integral. É exatamente por isso que esses lares precisam de um bom tratamento com esses idosos. Se essas pessoas optaram por recorrer a uma casa de apoio, é porque precisam de cuidados e um olhar especial. Vemos bastante notícias sobre lares de idosos que, às vezes, não dão a devida atenção para as necessidades de quem vive ali. Não cuidam direito ou acabam deixando de lado a qualidade de vida dessas pessoas. Abre aspas. Uma pessoa idosa precisa ser tratada com todo o cuidado do mundo, pois ela já cuidou de muita gente. Fecha aspas. Certamente, não é nada fácil para os filhos que precisam deixar seus pais nessas casas onde não conhecem ninguém, ou não sabem como é a rotina, por exemplo. Como também não deve ser fácil para os idosos terem que sair de onde moram e se instalar em um lugar diferente, com pessoas diferentes, com uma vida diferente da que estão acostumados. Por este motivo, é de suma importância a contratação de profissionais competentes e de confiança, que gostam do que fazem, para que possam ter uma boa convivência com quem irão cuidar. É interessante oferecermos nossa ajuda para esse tipo de instituição, pois essas pessoas, muitas vezes, precisam de nós para que possam ter uma refeição de qualidade, uma boa higiene, muito afeto, carinho e atenção, a fim de que vivam uma vida digna. Como já citei acima, é possível ajudar doando alimentos não perecíveis para esses lares. Um exemplo é a Casa São Simeão, que já vem recebendo algumas doações deste tipo. Então, não deixe de fazer a sua parte, pois ajudar o próximo nos faz sentir melhor e ainda coloca um sorriso no rosto de quem está sendo ajudado. Abre aspas. Cuidar de um idoso é cuidar da memória de um povo. Fecha aspas. Encerro meu pronunciamento com a seguinte passagem bíblica. A beleza dos jovens está na sua força, a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Provérbios, capítulo 20, versículo 19. Muito obrigada pela atenção de todos vocês.
Com a palavra, a vereadora mirim Vitória Gabriele Bauer, do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Eduardo Lima da Costa Pereira, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Também gostaria de cumprimentar de forma especial as ex-vereadoras mirins, Emily e Isabelle, que se fazem presente. Recentemente vi uma notícia de um fato que ocorreu no dia 22 de julho, no qual fala de 2 homens que tentaram agarrar pelo pescoço uma senhora de 60 anos em Timbó, para roubar sua bolsa. Porém, no final, não conseguiram e fugiram. Ao ler essas informações, fiquei por alguns minutos refletindo sobre o quão espantoso e agressivo está o mundo em que vivemos nos últimos anos. Eu, sinceramente, não entendo o que leva esse tipo de pessoa a fazer algo tão miserável assim. Já pensaram em quão agradável seria viver em uma sociedade onde as pessoas se respeitam e prezam pela empatia? Essa senhora, já com seus 60 anos vividos, poderia estar apenas curtindo sua vida, comprando alguns doces na padaria ou novas peças de roupas numa loja, mas provavelmente seus planos naquela tarde foram quebrados por pessoas insensatas que não veem o bem nas pessoas e se preocupam consigo mesmas e com pequenos momentos de felicidades que, no final, acabam e não restam mais nada. É lamentável dizer que, mesmo tentando, é muito difícil entender o papel dessas pessoas na sociedade e o motivo que leva a pensar que, desta forma, estariam resolvendo seus problemas. No final de situações como essas, todos saem machucados. A vítima provavelmente terá um grande medo de sair pelas ruas, e a pessoa que cometeu o ato poderá se arrepender pelo resto de sua vida. Neste pronunciamento, o objetivo principal não é criticar os criminosos e seus atos, e sim abrir nossos olhos, para que vejamos que só depende de nós mesmos para que este mundo se torne melhor. No Brasil, seria muito menos violento se todas as pessoas vivessem pensando nas demais, e não somente em si. Por isso, é muito importante trazer essa conscientização para a sociedade. Um ambiente menos violento só depende de nós, e o fazer diferente está em pequenas ações, como pensar se aquilo que é bom para mim não vai ferir as outras pessoas, e pensar nas consequências dos nossos atos. Reflita sobre suas ações. Não normalizem a violência, os crimes e assaltos. Por outro lado, seja o primeiro a argumentar e, se possível, impeça outras pessoas de fazer o que é errado. Muito obrigada pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Arthur Felipe Uman Passig, da Escola de Educação Básica Adolfo Conder, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Eduardo Lima da Costa Pereira, e em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial as ex-vereadoras mirins aqui presentes. É com imensa satisfação que dirijo-me a todos vocês hoje, neste dia, para discutir um tema de grande relevância social, a importância das férias. Como vereador mirim de Blumenau, entendo ser fundamental abordar esse assunto, pois as férias são um período essencial para o bem-estar e o desenvolvimento pleno de todos os cidadãos, sejam eles crianças, jovens ou adultos. As férias representam um momento de descanso e lazer, uma pausa necessária nas rotinas intensas de estudo, trabalho e atividades diárias. É um período em que podemos aproveitar para relaxar, refletir, recarregar as energias e fortalecer nossos laços familiares e sociais. Durante as férias, temos a oportunidade de explorar novos lugares, vivenciar novas experiências, praticar hobbies, ler livros, assistir filmes, brincar, enfim, de viver momentos de pura diversão e desconcentração. Além de proporcionar momentos de relaxamento e lazer, as férias também são fundamentais para o desenvolvimento pessoal e acadêmico. Durante esse período, temos a chance de explorar diferentes atividades extracurriculares e participar de cursos, workshops ou acampamentos, que nos permitem ampliar nossos conhecimentos, desenvolver habilidades, descobrir novos interesses, enfim, esses períodos também são um momento privilegiado para fortalecer o turismo local e regional também. Em Blumenau, temos inúmeras atrações turísticas que encantam visitantes de todas as idades, como nossos museus centrais, o parque,
a Vila Germânica e o Ramiro Ridger. Os belos parques e as riquezas culturais da cidade, como o Parque São Francisco e o Parque das Nascentes, o Recanto Silvestre, entre outros. Ao aproveitarmos nossas férias para explorarmos e valorizarmos esses locais, estamos contribuindo diretamente para a promoção econômica e cultural do nosso município. É importante ressaltar que as férias não devem ser vistas apenas como um período de improdutividade, mas também como um direito fundamental de todo cidadão, incluindo as crianças e os jovens. O descanso e o lazer são essenciais para a saúde e a psicologia, pois permitem uma higiene mental capaz de contribuírem para um melhor desempenho escolar e profissional para o futuro. Estudos comprovam que períodos regulares de férias promovem uma maior produtividade, melhora o bem-estar e reduzem o estresse e doenças a ele associadas. A cultura de dedicação ao trabalho é muito presente em nossa cidade, e isso é compreensível, pois a própria história de Blumenau, as dificuldades que a cidade enfrentou desde a sua colonização, além de todos os esforços da população que tenham contribuído para criar essa ligação muito forte com a necessidade de sermos constantemente produtivos, fazendo até que, com muitas vezes, a gente possa estar em segundos descansos, ser algo não muito bem visto. Em contrapartida, a importância desta pausa pode ser referenciada pela concepção do ócio criativo, desenvolvida pelo sociólogo Domêncio de Masi, que alerta para a situação vívida da atualidade, onde a carreira é colocada como prioridade na vida das pessoas de maneira ainda assim mais fortes do que no passado. Afinal, com o uso das tecnologias na atualidade, é possível levar tarefas para literalmente qualquer lugar e nem férias conseguirmos nos dedicar. Isso traz uma vibe, cria atmosferas exageradas em cima do trabalho duro, sendo comum observarmos muitas pessoas vanglorizando de trabalhar por períodos que ultrapassam 13 horas por dia e não tirarem férias. Porém, Masi trabalhava com a percepção de como os períodos de pausa, além das produtividades, são essenciais para o tornarmos ainda mais produtivos e criativos e mostrar mais resultados no trabalho, pois ajudam com um princípio fundamental para ser humano. Seu equilíbrio físico e o trabalho de lazer, temos muito mais sucessos de quando quebrávamos a cabeça, incessantemente nas nossas atividades diárias. Desse modo, nós, vereadores mirins, precisamos também alertar os cidadãos e autoridades sobre a importância e a valorização do período de férias para que todos os trabalhadores e estudantes. É preciso que a política pública estejam voltadas para garantir que todos nós temos acesso a períodos de descanso adequados, que nossos espaços de lazer sejam valorizados e preservados em nossa cidade. Nesse sentido, é fundamental o trabalho com conjunto entre a comunidade, as instituições de ensino, as empresas e o poder público, e as famílias, para assegurar que as férias sejam um direto efetivo e que todos nós podemos desfrutar da maneira plena desse período tão especial. Encerro meu pronunciamento reforçando a importância das férias como um momento de descanso, lazer e crescimento pessoal. Vamos trabalhar juntos para promover e preservar esse direito, garantindo que todos os cidadãos de Blumenau possam desfrutar de férias merecidas e enriquecedoras. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora mirim Letícia Varela, da Escola Básica Municipal Professora Zuma Souza da Silva, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Eduardo Lima da Costa Pereira, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial as ex-vereadoras mirins, Emily e Isabelle, por nos prestigiar hoje. Bom dia. Hoje destaco minha escola, Escola Básica Municipal Professora Zuma da Silva. Entre os eixos pedagógicos que trabalhamos está a sustentabilidade e o cuidado com o meio ambiente. A Escola Zuma foi a primeira escola do município de Blumenau a ter um bueiro ecológico. No município, o primeiro bueiro ecológico foi instalado em frente à casa do empresário Tiago dos Santos, que idealizou a Boca de Lobo Azul. Basicamente, o bueiro é composto por uma peneira em formato de caixa e uma tampa. A peneira atua impedindo... Eu gostaria de pedir as fotos. Esqueci. Impedindo que resíduos como plásticos, bitucas de cigarro, folhas, cheguem até as tubulações.
A limpeza deve ser feita levantando a tampa, retirando o cesto coletor e removendo os resíduos que podem, inclusive, ser reciclados, e colocá-la de volta no local. Nossa escola foi a pioneira na implantação do bueiro ecológico, graças aos esforços da professora Luciana Zimmermann, em 2019, que trabalhou com recursos advindos de diversas fontes, inclusive dos pais dos estudantes, para implantar o coletor e desenvolver seu projeto de trabalho. Outras escolas também aderiram ao projeto e implantaram a boca de lobo com o coletor. No entanto, é preciso fazer a manutenção da boca de lobo azul para que ela permaneça fazendo seu papel preventivo. Atualmente, o bueiro ecológico de nossa escola está em péssimo estado, já que durante a pandemia não recebeu manutenção. Nada mais tendo a tratar, agradeço a atenção de todos. Com a palavra, o vereador mirim César Augusto Hilgert, da Escola de Educação Básica João Duval Miller, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Eduardo Lima da Costa Pereira, e, em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial as ex-vereadoras mirins, Emily e Isabelle, que veio nos prestigiar, e também a minha família, que me prestigia pelo YouTube. Pichação. Esse assunto já vem sido debatido aqui na Câmara há algum tempo, pelos vereadores Eduardo, Júlia, Passoldi e a Fernanda. Já trouxeram esse assunto, mas como ele é de suma importância, estou trazendo mais uma vez. Segundo o artigo 65 da Lei 9.605, pichação é crime ambiental e de vandalismo. Além do crime de vandalismo cometido pelo pichador, a legislação brasileira também prevê o crime de dano escrito no Código Penal, podendo este ser cometido tanto em patrimônio público quanto em particular. Há uma diferença gigante entre a arte do grafismo e a pichação. Peço que a TVL mostre as imagens. A poluição visual da pichação, temos exemplos. E que geralmente nela contém frases antidemocratas, xingamentos e no grafismo são artes que embelezam o lugar. Então, para uma cidade melhor e mais bonita, peço a vocês que ajudem as pessoas a não pichar, a conscientizar, e gostaria de agradecer a atenção de todos e bom dia. Com a palavra, a vereadora mirim Ana Paula Rosa Maschio, da Escola de Educação Básica Hermann Rama, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Eduardo Lima da Costa Pereira, e, em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e as pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar de forma especial também as ex-vereadoras aqui, Isabelle e Emily. Hoje eu vou falar de um assunto muito importante, muito essencial para o nosso conhecimento, principalmente para nós mulheres, que é o Agosto Lilás. O Agosto Lilás é um mês de conscientização ao combate à violência contra a mulher. Essa campanha tem como objetivo alertar a população sobre a importância de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher, incentivar as denúncias de agressão e levar informações e conscientizar a população. O mês de agosto marca aniversário de aprovação da Lei Maria da Penha, considerada a maior legislação de referência em todo o mundo no combate à violência contra a mulher. A Lei número 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, define a violência doméstica e familiar contra a mulher como crime e aponta formas de evitar, enfrentar e punir essa violência. Com a lei, a autoridade judicial ou a polícia pode conceder medidas protetivas de urgência, que são ações para proteger a mulher, como o afastamento do agressor ou da agressora. Proteger a mulher como o proibição de contato a vítima e testemunhas,
suspensão de porte de armas, se for necessário, e encaminhamento da mulher a programas de proteção, e entre outras. A lei protege a vítima mulher e o agressor pode ser homem ou mulher, que tenham uma relação de afeto ou convivência. Podem ser maridos, esposas, companheiras, namorados, que morem juntos ou não, e outros familiares, como pai, mãe, irmã, irmão e filhos, genro, nora, e entre outras coisas. É importante conhecer os casos previstos em lei, que, tanto para a vítima, como familiares e amigos, possam identificar as agressões e procurar ajuda, denunciar os crimes, romper com o ciclo de violência. Muitas mulheres vivem em situações de violência dentro de seus lares, locais onde elas deveriam se sentir protegidas e não ameaçadas. Muito obrigada pela atenção de todos. Com a palavra, a vereadora mirim Júlia Eduarda Passold, da Escola Básica Municipal Anita Garibaldi, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Eduardo Lima da Costa Pereira, e, em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial minha mãe, Josiane, e as ex-vereadoras mirins, Emily e Isabelle, que se fazem presente. Bom dia a todos. Amanhã se inicia o mês de agosto, que é considerado o Agosto Lilás. Isso porque é um mês que se realiza a luta para a conscientização do fim da violência contra a mulher. De acordo com o site da Agência Brasil, abre aspas, realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o levantamento permite estimar que cerca de 18,6 milhões de mulheres brasileiras foram vitimadas em 2022. O equivalente a um estádio de futebol com capacidade para 50 mil pessoas lotado todos os dias. Fecha aspas. O mês escolhido foi justamente porque a Lei Maria da Penha foi instituída no mesmo. Mas quem foi Maria da Penha? Nascida em Fortaleza em 1º de fevereiro de 1945, Maria da Penha Maia Fernandes é farmacêutica bioquímica formada pela Universidade Federal do Ceará. Em sua vida, conheceu Marco Antônio Heredia Viveiros. Provavelmente, nunca imaginara que ele marcaria sua vida dessa forma. Namorou com ele e teve filhos. Segundo ela, ele era um homem educado, um homem solidário, mas que depois de certo tempo começou a agir de maneira diferente, se exaltando e demonstrando comportamentos explosivos com ela e com suas filhas. Após as atitudes, vinham os carinhos, que são semelhantes ao que muitas mulheres passam hoje. Depois desse tempo de abuso, ela sofreu uma tentativa de homicídio. Durante a noite, ele atirou em suas costas e a deixou paraplégica. Em outro momento, ele tentou eletrocutá-la durante o banho. Depois de tempos de luta, foi vencido e instituído a Lei Maria da Penha, que visa proteger a mulher da violência doméstica e familiar, em 7 de agosto de 2006. Podemos ver o quanto essa mulher sofreu, não é mesmo? Mas é triste saber que não só ela, mas atualmente muitas mulheres são vítimas de agressão. Conforme dados da agência Patrícia Galvão, com base no 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2020, 30 mulheres sofrem agressão física por hora. Uma mulher é vítima de estupro a cada 10 minutos. 3 mulheres são vítimas de feminicídio a cada 1 dia. E uma travesti ou mulher trans é assassinada no país a cada 2 dias. Pode-se considerar violência contra a mulher os atos que resultem em um dano psicológico, patrimonial, sexual, discriminação. Em Blumenau, contamos com dados do site do município. Abre aspas, mais de 2 mulheres foram agredidas diariamente em Blumenau em 2021. Fecha aspas. Quando falamos, pode parecer que está longe de nós, mas está muito mais perto do que parece. O agressor, ele não tem características muito aparentes. Provavelmente, ele vai seguir uma vida normal. No entanto, ele pode ter ações como humilhar sua companheira e até mesmo xingá-la. Aparentar características possessivas ou ainda determinar sua roupa, para onde vão, dentre outras atitudes que as mulheres devem ficar atentas.
Todos deveriam se conscientizar de que somos iguais e o que nos diferencia são nossos sexos. E que o respeito não é só para um ou para outro, é para todos. Mulheres, não se calem. Diz que 180. O número apoia e escuta mulheres em qualquer situação de violação. E se você conhece alguma mulher nessa situação, denuncie também. Ninguém merece passar por isso. Somos humanos, somos iguais. Como Simone Weil já disse, abre aspas, a igualdade é uma necessidade vital da alma humana. Deve-se dar a mesma quantidade de respeito e atenção a todo ser humano, porque respeito não tem grau. Fecha aspas. Agradeço pela atenção e desejo um bom e abençoado dia a cada um de vocês. Com a palavra, a vereadora mirim Maria Eduarda Zimmermann, da Escola Básica Municipal Almirante Tamandaré, que dispõe de 5 minutos. Olá, bom dia a todos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Eduardo Lima da Costa Pereira, e em seu nome os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar de forma especial também as ex-vereadoras Emily e Isabelle e meus pais que prestigiam pelo YouTube. Bom dia. Hoje irei falar sobre os 30 anos do projeto de bandas e fanfarras do município de Blumenau e da banda da Escola Básica Municipal Almirante Tamandaré, onde eu participo como saxofonista desde 2019. O projeto foi idealizado em 1999 por Edson Ricardo, Rubens Brau e Bia Passod, que recentemente nos deixou, mas que mantém sua lembrança afetuosa e cheia de saudades, visto que nunca mediu esforços na luta pela música, pelas bandas e pela musicalização das crianças da nossa cidade. Atualmente, coordenador curricular do programa de bandas e fanfarras e do projeto de musicalização é o professor Juliano Tillman, que estudou e posteriormente foi professor da banda e diretor adjunto da EBM Almirante Tamandaré. A coordenadora do programa de bandas e fanfarras da Secretaria de Educação é Jaqueline Rangel. Outros nomes que eu gostaria de lembrar são na secretaria professores que passaram pela banda da Almirante. Juana Maria Gerdner, Mônica Grupo, Ordilei José Vieira, Douglas Deli Laranjeiras, João Geraldo Salvador Filho, Albanise de Souza, Almir Souza, Jaqueline Rangel, Beatriz Rafferman, Marcos Melchioreto, Rafael Alves, Andréia Tarter e, por fim, Vanessa Fernandes, atualmente professora e coordenadora curricular de artes do município de Blumenau. Quando estudante, desenvolveu o hino de minha escola, com arranjo de Edson Ricardo. E, claro, gostaria de parabenizar os professores atuais da banda Almirante Tamandaré. Priscila Albanês, regente da banda e professora de madeiras, Amanda Evelyn de Brito, professora de metais, Camila Herlin, professora de flauta, Fabrício Baldo, professor de bateria e percussão. As festas de outubro, que são a marca registrada no nosso estado, e os desfiles da Oktoberfest, assim como as seletivas de bandas da Vila Germânica, fazem parte da nossa rotina de apresentação. O repertório alemão tocado pela nossa banda ecoa pela Rua 15 de Novembro, animando quem assiste os desfiles da Oktoberfest. Ao longo desses 30 anos, além do repertório alemão e das canções natalinas, nossa banda apresenta desde músicas clássicas e antigas a sucessos atuais, nacionais e internacionais. Por ser uma das pioneiras no município de Blumenau e comemorar seus 30 anos juntamente com o projeto de bandas e fanfarras de Blumenau, a banda da EBM Almirante Tamandaré realizou no dia 5 de outubro de 2023, às 19 horas, no Teatro Carlos Gomes, o evento Almirante in Concert, onde algumas pessoas receberam homenagens em agradecimento às suas participações nessa caminhada. Assim como a banda da Almirante pode representar grande parte do seu repertório, o evento foi emocionante e com certeza marcou todos os presentes.
Convido a todos os meus colegas da Câmara a apreciarem, quando possível, uma apresentação da banda Almirante Tamandaré. Muito obrigada a todos. Com a palavra, o vereador mirim Didi João Pereira, da Escola Básica Municipal Visconde de Toné, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Eduardo Lima da Costa Pereira, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Estendo também meus cumprimentos aos ex-vereadores mirins, Emily e Isabelle, que se fazem aqui presentes e eram da legislatura de 2021. O projeto Tarifa Zero refere-se a uma proposta que visa a implementação de sistema de transporte público gratuito em todo o país. A ideia central por trás desse projeto é oferecer acesso igualitário e amplo aos servidores de transporte público, eliminando a necessidade de pagamentos de tarifas pelos usuários. No entanto, é importante ressaltar que o projeto é uma proposta e não foi implementado em nível nacional. Balneário Camboriú, Garopaba, Forquilinha e Governador Celso Ramos são as cidades catarinenses que atribuíram a prática Tarifa Zero, que consiste basicamente em que as pessoas de transporte público, como já dito, sejam completamente gratuitas a passagem, deixando assim a acessibilidade para as pessoas carentes e pobres muito mais adepta. É claro que essa prática precisa ser mais debatida, mas aplicá-la em Blumenau é interessante. E até em outras cidades do estado também é bem legal, pois o transporte público é muito utilizado e muito importante para os nossos cidadãos. Mas, afinal, como funciona o projeto Tarifa Zero? Em geral, quando o passageiro não paga a passagem, o poder público é quem faz o pagamento às empresas. Entretanto, cada município cria suas próprias regras. Por exemplo, em Paranaguá, no litoral do Paraná, a Tarifa Zero entrou em vigor em março deste ano. Porém, é preciso fazer o cadastro para não pagar a passagem. O benefício vale para moradores da cidade e, além disso, quem trabalha no município também pode ter a Tarifa Zero. Os defensores do projeto argumentam que a gratuidade do transporte público poderia reduzir a desigualdade social e a poluição ambiental. No entanto, os críticos levantam a preocupação sobre os custos financeiros, possíveis abusos do sistema e a necessidade de investimentos em infraestrutura para acomodar um aumento na demanda. É claro que cada município tem suas formas de aplicar essa prática. Como já dito, considerar debater ela sobre toda Blumenau seria algo interessante e que iria satisfazer os utilizadores de transportes públicos. Ao ouvir durante a palestra na formação dos vereadores mirins em Timbó, foi algo que me chamou a atenção e eu fiquei muito à vontade para escrever e compartilhar aqui com vocês o projeto Tarifa Zero. Obrigado pela atenção e pelo respeito. Com a palavra, a vereadora mirim Ashley Dias Cel Schutel, da Escola de Educação Básica Jonas Rosário Coelho Neves, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Eduardo Lima da Costa Pereira, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Um bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar também de forma especial meus pais que estão aqui presentes e as ex-vereadoras mirins Isabelle e Emily. A APAI de Blumenau. A APAI de Blumenau foi fundada no dia 25 de março, no ano de 1965, por um grupo de blumenauenses com o intuito de atender as pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Muitos anos se passaram depois da iniciativa da professora Estela Maria Caropreso, idealizadora deste grupo. No ano de 1966, foi criada a Escolinha da Esperança em uma casa no bairro Garcia, acolhendo os 16 primeiros alunos. Através dos anos, com o aumento da demanda e a necessidade de um trabalho especializado, a escolinha cresceu e transformou-se no Instituto Médico, Psicopedagógico e Social. Já em 1979, foi necessário contratar um pessoal técnico para compor a equipe interdisciplinar do Instituto, que eram apenas médico, psicólogo, assistente social, pedagogo, fisioterapeuta e oftalmologista. No mesmo ano, foi criado o regimento da escola com a participação de representantes de toda a comunidade escolar e da diretoria.
oportunidade em que também se optou pela mudança do nome da escola, deixando de ser a Escolinha da Esperança, Instituto Médico, Psicopedagógico e Social, denominando-se a Escolinha Especial Professora Estela Maria Caro Preso, em homenagem à fundadora e primeira diretora. Já no ano de 2007, passou a chamar-se IES, Instituto Integrado de Educação e Saúde, Professora Estela Maria Caro Preso. O Instituto Integrado de Educação e Saúde é o responsável por realizar todos os atendimentos aos alunos e suas famílias, através da articulação entre saúde, assistência social e educação. Atualmente, a APAE estão presentes em mais de 2.000 municípios brasileiros, constituindo-se no maior movimento comunitário do mundo. Nos dias de hoje, a APAE de Blumenau encontra-se localizada no bairro Vila Nova, na rua Casimiro de Abreu, número 216, e possui uma frota de 5 ônibus adaptados com elevador e climatizados para acessibilidade e conforto, pois atualmente conta com mais de 430 alunos matriculados. No dia 6 de julho, ocorreu no Parque Vila Germânica o Risoto do Bem, que conta com a ajuda de um grupo de amigos voluntários, onde os recursos que foram obtidos com o risoto será investido na ampliação da APAE. Para fazer a sua doação, a APAE possui o Pix 47996019111 e o QR Code. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato pelo WhatsApp 47996019111. Contribua para a APAE de Blumenau. Continuar levando alegria e esperança para inúmeras famílias. Obrigada pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Júlia Schroeder-Lauschner, do Colégio Alfa Castelo, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Eduardo Lima da Costa Pereira, em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de saudar também de forma especial as ex-vereadoras mirins, Emily e Isabelle, que se fazem presentes aqui hoje. Bom dia. É de conhecimento geral que Blumenau possui uma ótima infraestrutura quando se fala em hospitais. De acordo com os dados do censo de 2020, do IBGE, a mortalidade infantil em nossa cidade ocupava a posição de 8º lugar na região geográfica imediata, em um total de 12 municípios. Seguindo essa linha, hoje irei falar sobre um projeto desenvolvido no Hospital Santa Isabel, na maternidade Berta Luiz. O projeto, desenvolvido pela médica obstetra Muriel Salete Giongo, traz para a maternidade de Blumenau uma forma mais humanizada do parto, fugindo um pouco da mecanização desse trabalho nos hospitais. Foi colocado um plástico entre os médicos e a gestante para que ela pudesse ver o que está ocorrendo durante o parto, sendo até uma forma da mãe ter menos receio de abusos quando está nesse momento tão especial em sua vida. Apelidado carinhosamente de Ver Amor, o plástico colocado entre a médica e a gestante e os profissionais, além do seu propósito de humanização, faz com que a paciente possa ter o primeiro contato com o seu bebê, antes mesmo de tê-lo em suas mãos, podendo acompanhar todo o processo do nascimento. A maternidade é um ato de amor e ela deve ser preservada. Tornar o parto cada vez mais humanizado é uma forma de fazer com que a mãe tenha o momento do nascimento de seu filho como único, podendo se lembrar deste primeiro contato com ele e a primeira vez que o viu. O hospital fica localizado na Rua Floriano Peixoto, 300, Centro. E lembre-se, se um dia quiser tentar mensurar o poder do amor, converse com uma mãe. Obrigada pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Emily Stephanie Ronck, da Escola Básica Municipal Lorecita Buma, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Eduardo Lima da Costa Pereira, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação.
Gostaria de cumprimentar de maneira especial as ex-vereadoras mirins, Isabelle e Emily, da legislatura 2020/2021, que estão prestigiando a sessão de hoje. Obrigada por terem vindo. Bom dia a todos. No início de cada sessão ordinária da Câmara Mirim, é feita a leitura de um artigo diferente do Estatuto da Criança e do Adolescente, algo que, na minha opinião, representa muito bem nossos objetivos aqui como vereadores mirins. A partir disso, me veio à mente o tema para o pronunciamento de hoje. O Estatuto da Criança e do Adolescente é o conjunto de normas do ordenamento jurídico que tem como objetivo a proteção dos direitos da criança e do adolescente. A Lei nº 8.069, também conhecido como ECA, foi promulgada em julho de 1990 e é inspirada na Constituição Federal de 1988 e na Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente de 1989. Dos 0 aos 12 anos de idade incompletos são consideradas crianças, e dos 12 até os 18 são considerados adolescentes. A proteção de todas as pessoas que estão vivendo nesses períodos de desenvolvimento intenso é de extrema importância para a formação de cidadãos. Garantir que toda criança e adolescente tenha direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária é dever não apenas dos responsáveis ou da lei, mas sim de todos nós. Nós, crianças e adolescentes, também devemos buscar saber sobre o ECA. Afinal, fala sobre nós, nossos direitos e nossos deveres que devem ser exigidos e colocados em prática. Também gostaria de reforçar a importância do ensino na escola sobre o tal, para ampliar o conhecimento. Agora, para finalizar, irei ler o artigo 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que demonstra o dever da sociedade para com as crianças e os adolescentes, para preservar a inocência das crianças e o desenvolvimento dos adolescentes. Abre aspas. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Obrigada pela atenção de todos. Passo a palavra à vice-presidente, vereadora mirim Ashley Dias Selchutel, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, o vereador mirim Eduardo Lima da Costa Pereira, da Escola de Educação Básica Christopher Augustin, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a vice-presidente da Câmara Mirim, Ashley Dias Selchutel. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos assistem pelos veículos de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial as ex-vereadoras mirins que hoje aqui se fazem presentes. Hoje eu falo sobre a doação e transplante de órgãos, 2 atos que podem salvar vidas. A doação de órgãos e tecidos é uma técnica médica que se consiste de uma pessoa retirar parte de um de seus órgãos, essa pessoa é chamada de doador, para entregá-los a uma pessoa que não tem o mesmo órgão funcionando ou então está deteriorado. E essa pessoa é chamada de receptor. Mas, para essa prática acontecer corretamente, precisa haver a doação dos órgãos e tecidos para a pessoa que precisa. Mas antes de continuar, precisamos deixar claro 3 pontos aqui. O primeiro ponto é que não são todos os órgãos que podem ser doados, ou então não podem ser doados por completo. O segundo ponto é que, para que haja o transplante, tem que existir um órgão e tecido compatível com o receptor, porque senão o órgão será rejeitado pelo corpo, o órgão vai morrer e poderá acabar causando a morte do receptor sem esse órgão. E o terceiro e último ponto é que o receptor só se torna alguém que precisa do transplante a partir do momento em que alguns de seus órgãos ou tecidos estão comprometidos gravemente e não tem mais solução por parte de remédios ou cirurgias. Ok, com tudo isso explicado, podemos falar sobre onde eu posso doar, onde podemos doar, ou então requisitar um novo órgão ou tecido caso eu precise. Nosso estado possui a SC Transplantes, que é ligada à Secretaria Estadual da Saúde. Trata-se de um serviço de captação de órgãos que, devido ao trabalho realizado nos últimos 20 anos, transformou a doação de órgãos numa política de Estado. E ela tem dado a Santa Catarina o destaque entre os estados que mais captam órgãos no país. Em relação às taxas de doação dos órgãos no Brasil e na América Latina, Santa Catarina também chegou a superar índices da Espanha, um país da União Europeia. Um país de voz ativa e líder em doação de órgãos há 30 anos.
Só para exemplificar, em 2022, Santa Catarina atingiu 44,8 doadores, efetivos por milhão de população, PMP, nos casos de morte encefálica. Concedo a parte ao vereador Didio. Com autorização do orador, concedo a parte ao vereador Didio João Pereira. Bom, vereador Eduardo, primeiramente gostaria de agradecer por você trazer esse tema para cá. Para quem não sabe, meu pai foi doador para minha falecida irmã. Então, é uma coisa que sempre foi comentado na minha família e, querendo ou não, nunca deram a moral necessária para o meu pai por ter doado um dos seus órgãos ali para uma pessoa, querendo ou não, da minha família. Muito obrigado por você ter escrevido sobre isso e dar essa moral para os doadores e também sobre os receptores. Muito obrigado por você ter trazido aqui todo o assunto e ter feito até tópicos sobre isso. Muito bem estruturado. Parabéns pela sua criatividade e também obrigado novamente. Muito obrigado, vereador Didio. Há 65 instituições hospitalares de Santa Catarina que integram o Sistema Estadual de Doação, da SC Transplantes. Os serviços de transplantes estão distribuídos em 28 estabelecimentos de saúde, sendo que parte deles realiza o transplante de mais de um órgão. Em Blumenau, temos como referência o Hospital Santa Isabel, como também já dito no, se eu não me engano, pronunciamento da vereadora Júlia, que é referência em transplantes em nosso estado e no país. O hospital realizou no ano passado 284 procedimentos. Seu serviço de transplante hepático figurou como um dos mais ativos no país. Na série histórica, desde 1980, este hospital acumula 2.102 transplantes de rins, 1.641 transplantes de fígado e 177 de transplantes de córneas, 138 transplantes de pâncreas e 70 transplantes cardíacos. Importante lembrarmos que a maioria dos órgãos doados vem de pacientes com morte encefálica cerebral, que leva à decisão da doação às famílias. Neste momento, que temos o trabalho das equipes dos hospitais, treinadas tanto para dar apoio e conforto às famílias que estão decidindo se vão doar ou não os órgãos do falecido, tanto também para apoiar aqueles que precisam. Portanto, é fundamental reconhecer a competência dos melhores hospitais doadores de Santa Catarina. Em primeiro lugar, o Hospital Governador Celso Ramos, em Florianópolis, com 38 doações, seguido do Hospital Santa Isabel, aqui em Blumenau, com 31 doações, e o Hospital Regional Romero de Miranda Gomes, de São José, com 31 doações. O Hospital Santo Antônio, aqui de Blumenau, também atua na SC Transplantes, mas em menor escala, para doação dos órgãos. Ele não faz transplantes, mas aciona SC Transplantes para que possam entrar em contato com o receptor compatível para fazer esse órgão chegar até ele. Termino meu pronunciamento de forma diferente, dizendo aos doadores em vida que é necessário ter 18 anos ou mais para doar. É importante deixar sua vontade e desejo claro à sua família, dando assim seu primeiro passo para salvar uma vida. Nada mais havendo a falar, peço que seja doador, comunique a sua família e dê uma chance à vida de outro. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao presidente Eduardo Lima da Costa Pereira para dar continuidade aos trabalhos. Atenção, senhores vereadores mirins, para o início da ordem do dia, com a discussão e votação das seguintes proposições. Requerimento 73 de 2023, vereador Eduardo Lima da Costa Pereira. O vereador mirim Eduardo Lima da Costa Pereira requer à mesa diretora mirim, após ouvido no plenário, que encaminhe um pedido de providências no sentido de disponibilização de mais ônibus para a linha 32, especificamente em seus horários de pico. Saindo do terminal da Velha da Fonte, o pedido se faz necessário tendo em vista que, nos horários de pico, há aumento considerável no uso de linha de trabalhadores e de estudantes, o que ocasiona na lotação extrema por consequências de uma viagem desconfortável para quem utiliza a linha. Alguém deseja discutir? Vou me dirigir à tribuna para fazer a defesa do meu requerimento. Peço para que os senhores vereadores mirins votem favorável ao meu requerimento, pois, como já dito, em horários de pico da linha troncal 32, que liga o terminal velho ao terminal fonte,
o tanto de pessoas que usam essa linha nesses específicos horários é muito grande, causando um desconfortável agrupamento dos mesmos dentro do ônibus. Sendo que os ônibus usados na linha nesses horários de pico são ônibus menores que justamente não comportam tantas pessoas e acaba sendo bem desconfortável a viagem, tendo que ficar em pé toda a viagem da Fonte para a Velha, por exemplo. Então, peço para que votem favorável para que haja pelo menos um aumento ou de horários ou então o aumento do ônibus usado nos horários de pico dessa linha. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento 74 de 2023. Requerimento 74 de 2023. Vereador Eduardo Lima da Costa Pereira. O vereador Mirim Eduardo Lima da Costa Pereira requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido do plenário, encaminhe pedidos de providências no sentido de adaptação da linha 903 para passar no terminal Água Verde. O pedido se faz necessário tendo em vista que, uma vez que a linha já passa na rotatória da Água Branca e na própria rua Água Branca, pontos próximos do terminal, seria possível fazer uma adaptação da linha. Além de que, seria algo agregado por 3 motivos. Primeiro, uma opção para quem usa o terminal Água Verde para ir para o terminal Proeb. Segundo, para quem mora na rua Água Branca. E terceiro, para quem utiliza o terminal para ir para outros lotamentos. Alguém deseja discutir? Vou à tribuna para fazer a defesa do meu requerimento. Peço novamente para que os senhores vereadores Mirins votem favorável, pois, como já dito, de novo, a linha 903 passa muito próximo do terminal, então uma adaptação seria possível, como mostrado em uma foto que eu tenho aqui. Essa foto foi feita por mim mesmo, a linha vermelha, que não dá para ver muito bem, ela seria a ida da linha para passar no terminal, e a linha azul seria justamente a volta para voltar para a linha original, que é a linha preta. Então, seria completamente possível fazer essa adaptação, não seria para parar exatamente no terminal, mas sim como uma circular que passasse no terminal. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento 75 de 2023. Vereador Samuel Velho Pereira Meira. O vereador Mirim, Samuel Velho Pereira Meira, requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido do plenário, encaminhe pedido de providências no sentido que foram adquiridos novos brinquedos, playground, como balanço, escorregador e etc., para a Escola de Educação Básica Bruno Rottenberg. O pedido se faz necessário tendo em vista que os brinquedos existentes no parquinho estão há anos sem manutenção e mantidos sendo trocados. Alguém deseja discutir? Com a palavra, o vereador Mirim Autor para realizar a defesa do seu requerimento. Peço que votem favorável ao meu requerimento, pois desde que eu entrei na Escola de Educação Básica Bruno Rottenberg, os brinquedos permanecem os mesmos, ou seja, desde 2017 não se foi trocado ou reformado o parquinho em geral. E seria muito bom para as nossas crianças da escola, então, por exemplo, para o seu desenvolvimento. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências.
Requerimento 76 de 2023, vereadora Ashley Dias. A vereadora Mirim Ashley Dias Cel Schutter requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido do plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de solicitar a reforma do trilho do portão da escola Jonas Rosário Coelho Neves, na rua Denis de Giroit, número 125. O pedido se faz necessário tendo em vista que o trilho do portão se encontra em péssimas condições, o que dificulta a utilização do mesmo e, por consequência, deixa o ambiente escolar mais vulnerável. Alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora Mirim para realizar a defesa de seu requerimento. As fotos, por favor. Colegas vereadores mirins, peço que votem favorável ao meu requerimento, pois o trilho do portão se encontra em péssimas condições, o que deixa a escola vulnerável para assaltos e de acontecer alguma coisa com os alunos. Obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento 77 de 2023, vereadora Emily Stephanie Ronk. A vereadora Mirim Emily Stephanie Ronk requer à mesa diretora Mirim que, após ouvida do plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de ações para melhorar a sinalização e a segurança nas ruas que dão acesso às escolas da cidade. O pedido se faz necessário tendo em vista que muitas escolas não possuem sinalização e segurança necessária em seu acesso, onde muitos estudantes, crianças, adolescentes e famílias transitam constantemente, tanto em veículos quanto pedestres. As áreas próximas à escola precisam de atenção especial e sinalização amigável. Sem isso, acidentes envolvendo estudantes na ida e na volta do horário escolar são cada vez mais prováveis e constantes. Alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora Mirim autora para fazer a defesa de seu requerimento. Colegas vereadores mirins, nós sabemos que as áreas escolares são muito movimentadas naturalmente, tanto por alunos, tanto veículos, pedestres, motoristas, enfim. Nós sabemos também que a consciência e a responsabilidade para que não aconteçam acidentes vai de quem está transitando, seja motorista ou seja pedestre. Mas a sinalização e a segurança podem ser melhoradas, porque nós percebemos que em muitas escolas da cidade é inexistente, não existe uma sinalização, não existe uma faixa de pedestre que mostre que é uma área escolar em que vão ter tantas pessoas assim transitando. Então, peço que votem favorável. Obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento 78 de 2023, vereadora Fernanda Pisque Matoso. A vereadora Mirim Fernanda Pisque Matoso requer à mesa diretora que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido que seja feita a troca das portas da sala dos anos finais da EEBM Machado de Assis. O pedido se faz necessário tendo em vista que as portas se encontraram em péssimo estado para que sejam manuseadas pelos alunos, por serem portas de correr e estarem um pouco velhas. Algumas vezes elas se desencaixam nos trilhos, o que é muito perigoso, pois pode machucar os estudantes. Alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora Mirim autora para fazer a defesa de seu requerimento. Bom, como já foi dito na leitura do requerimento,
As portas dos anos finais da Escola Básica Municipal Machado de Assis se encontram em péssimo estado. Teve uma situação na minha sala, eu estudo no 9º A da escola, em que um aluno, quando foi abrir a porta simplesmente se desencaixou e quase caiu em cima dele. Então, eu acho importante a gente fazer essas trocas, porque não é função do aluno também ficar colocando as portas no lugar de volta, né? Ela se desencaixou e o aluno que teve que colocar de volta. E isso, em questão da porta, está realmente já em situação terrível, assim, ela está bem velha mesmo. E isso não só na minha sala, como nas salas dos anos finais também. Então, eu gostaria que votassem favorável. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento 79 de 2023, vereadora Letícia Varela. A vereadora Mirim, Letícia Varela Octas, requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido do plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de restauração do bueiro ecológico, situada na frente do EBM Prof. Zuma Souza da Silva, mais especificamente em frente à Secretaria. O pedido se faz necessário, tendo em vista que o bueiro encontra-se obstruído e necessita de reparos. Alguém deseja discutir? Com a palavra, a vereadora Mirim, autora, para realizar a defesa de seu requerimento. Como foi dito no requerimento, o nosso bueiro precisa de manutenção, porque assim, a caixa coletora já quase não existe mais. A parte que funcionaria para coletar os resíduos está totalmente deteriorada e daí não adianta de nada ter um bueiro se ele não está recebendo manutenção para funcionar. É isso, eu gostaria que votassem a favor do meu requerimento. Obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo aos presentes e aos convidados, convocando os vereadores mirins para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 14 de agosto de 2023, às 3 horas da tarde, nesta Casa Legislativa. Muito obrigado pela presença.